Olá a todos, estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho sobre os resultados do BIME referentes ao mês de junho. Eu estou aqui com o Maurício, que é o nosso sócio responsável pelos investimentos em permuta, Olá a todos. e vou falar um pouquinho aqui sobre a alocação do fundo no final do mês. O fundo terminou o mês com uma alocação basicamente 60% em CRIs, 20% em fundos imobiliários e 8% em investimentos diretos nos nossos projetos de permuta. Falando um pouquinho sobre a nossa alocação em CRIs, a gente tem majoritariamente hoje a alocação nos high grades, são ativos que tendem a ter um desempenho estável em momentos difíceis de mercado, e cerca de um terço dessa alocação está nos ativos estruturados e originados aqui na Abril Investimentos, que são ativos que a gente tem uma diligência muito forte desde o começo. Importante a gente ressaltar que nesse mês a gente teve uma quitação de cerca de 50% da nossa posição no Critelos, advindo de um evento de liquidez que o devedor teve. E isso reforça a nossa estratégia de giro de carteira dos ativos que têm taxas menores, que são os high grades, para os ativos originados e estruturados aqui na gestora. Em relação à nossa alocação em permuta, que hoje corresponde a mais ou menos 14% do fundo, a gente tem essa exposição de duas formas diferentes. Uma é através da alocação em cotas de fundos imobiliários, daqui da Abril Investimentos, que são o BRP11 e o BIPD11. E a gente também tem investimento direto em dois projetos, que são o Amirá, antigo Jamariz, e o Índice 70. É importante, pessoal, a gente falar um pouquinho sobre a diferença de risco que tem esse investimento, que não é um investimento de equity normal que a gente vê no mercado. A Abril tem um estilo próprio de fazer esse tipo de negócio, e até por isso o Maurício está aqui para falar um pouquinho as diferenças que a gente tem em relação a risco nesse tipo de produto. Obrigado, Pedro. Bom, como você comentou, eu acho que primeiro falar um pouquinho dos fundos, né? Então, lembrando que o BRP11, né, o BRIP11 e o BIP11, eles são os nossos fundos aí de permuta. Cada um deles aí tem mais de 10 projetos dentro, então acho que o primeiro ponto é importante mencionar isso, né? O fundo, o BIM11, ele está exposto no total aí em uma gama ampla de projetos de permuta com esses fundos. Isso já é um deflator de risco importante, mas mais do que isso é o que você falou, né? Esses nossos fundos, né, eles não são fundos que se expõem ao risco da incorporação. Então, basicamente, o que eles fazem é comprar o terreno e vender esse terreno, de fato, em participação de receita para os incorporadores, né? Então, no termo de risco do fundo, né, tanto o BIM como os fundos, como as permutas diretas, o aporte, né, o principal, já foi feito, né? Então o investimento foi realizado e agora nós temos um a receber. É diferente de quando tem um investimento em equity, né, em sociedade com a incorporadora, que ainda tem aportes a serem feitos, solidariedade de construção, solidariedade de risco. No nosso caso, na verdade, nós temos uma posição bem mais abaixo, né, de risco, justamente porque nós temos apenas um a receber, né? A permuta ela tem que ser entregue para o fundo, seja em alguns casos a permuta física, que vem lá as vendas dos apartamentos, seja em outros casos a permuta financeira, que é uma receita, né, uma fração da receita do incorporador. Então, pensando em risco-retorno, a gente tem retornos que são muito próximos do equity em termos de, né, os múltiplos, né, as taxas de retorno que esses fundos têm, e obviamente o BIM tem por estar investido neles e nas permutas. Então, a gente tem de um lado retornos bacanas, aí quase próximos do equity, mas com risco muito menor, porque o risco do fundo, na verdade, é receber essas receitas, né? A gente não está solidário em nenhum custo, obrigações trabalhistas, obrigações de construção, nós temos um a receber. Então, a gente tem meramente um risco temporal, né? O único risco realmente desse negócio que a gente corre, que obviamente o equity também corre, é o tempo. Se vende mais rápido ou vende mais devagar. Mercado, né? Então, de fato, a gente tem aqui uma situação de risco baixo em relação ao retorno que a gente tem. A gente considera esse projeto, né, esses investimentos de permuta, como uma das melhores relações risco-retorno que tem para investimento em incorporação. Então, é sempre importante mencionar que o BIM, por estar exposto nesses projetos,
ele tem aí um futuro que prevê ganhos de capital importantes, né? A gente já teve alguns eventos aí de amortização do Fundo 3, alguns dos cotistas já devem ter reparado isso nos últimos meses, mas o grosso ainda está por vir, né? Então, tanto o BIPED11 como o BRIP11, como as permutas, elas têm muito ainda a acruar e trazer retornos para esse fundo, né? E sempre lembrando que com um risco muito menor do que estar junto na sociedade lá, aportando junto, construindo junto e tomando risco junto, né? Com certeza. Em relação aos próximos meses, a gente já vê oportunidades de entrada de caixa referente à liquidez desses ativos, para continuar o giro de carteira que a gente já começou. A estratégia do fundo é basicamente fazer essa migração dos ativos high grades para os high yields estruturados aqui dentro da gestora. E com esse horizonte de queda de juros, com o arrefecimento da inflação, também auxilia nesse movimento de secundário dos CRIs high grades da carteira. Em relação à distribuição, a gente anunciou a distribuição de 8 centavos no mês de junho, já observando esse cenário de arrefecimento de inflação nos próximos meses, e buscando essa linearidade na distribuição, a gente manteve 3 centavos de reserva. Esses valores correspondem a 12,7% de yield anualizado sobre a cota de fechamento de mercado no mês de junho. Ficamos à disposição em caso de dúvidas e vamos falando nos próximos meses. Um abraço.